Olá, pessoal! Estudando bastante? A aula de hoje será de Ciências Humanas e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas. Boa aula! Bom, gente, tudo bem? Eu sou o Paulo. A gente hoje vai trabalhar uma habilidade específica aqui do Enem, que é a habilidade 22, dentro das ciências humanas, né, e suas tecnologias, que é analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas. Esse é um tema muito importante, é uma habilidade muito importante, porque, né, obviamente, além de te preparar para o Enem e o que você está fazendo aqui, isso aqui também confere ao indivíduo, a você, a mim e a qualquer um, a possibilidade de interferir positivamente para a construção de uma sociedade mais justa. Essa capacidade de analisar as lutas sociais e as conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas, na verdade está falando da atuação de indivíduos como eu, como você, que em algum momento resolveram se organizar e lutar por alguma coisa. A gente vai analisar a atuação desses indivíduos, desses grupos, disso que a gente está chamando aqui de movimento social, para ver, né, o que eles conseguiram em termos de mudanças na legislação ou então até mesmo mudança no pensamento, na forma de pensar. Vamos lá, vamos dar uma acompanhada nisso aí. A gente vai falar dos movimentos sociais, primeiro da década de 60. Te dando um panorama histórico da década de 60, eu queria, antes mesmo de falar de cada um desses movimentos aqui, lembrar com você o seguinte: a década de 60 foi uma década que contou com tantas transformações, com tantas lutas e efervescências, que esse período é conhecido como um momento de contracultura, né? Onde diversos aspectos daquela sociedade ocidental, burguesa, vão começar a ser questionados por vários grupos, ou porque se sentem fora, né, da sociedade, se sentem excluídos de alguma maneira da sociedade, ou simplesmente porque eles não concordam com alguma postura do governo ou com algum aspecto da mentalidade dominante, da ideologia dominante. Então vamos lá, vamos dar uma analisada aqui, vamos começar pelo movimento negro. Na década de 60, se a gente começar a falar, por exemplo, nos Estados Unidos, o movimento negro, na figura, né, de alguns grupos famosos, como Black Power, né, os Panteras Negras, alguma coisa assim, é um grupo que vai lutar por profundas transformações, lembrando que em muitos estados dos Estados Unidos, a segregação racial ela era legitimada pelo Estado. O que isso significa? Significa que existia uma legislação que separava o indivíduo que era branco do indivíduo que era negro. Então, o camarada que era negro, o indivíduo negro, ele não tinha acesso a todos os direitos que, por exemplo, o indivíduo branco tinha. E é na década de 60 do século XX que isso começa a mudar em algumas sociedades, né, em alguns estados da América do Norte. Você vê aí, se destacando nesse momento, a figura de Martin Luther King, que, né, ficou famoso pelo seu discurso para milhares de pessoas, que começa com a frase "eu tenho um sonho", e foi assassinado por isso, né? Quando você já viu ou já deve ter visto em algum momento a figura de um camarada que simplesmente fez essa posição. Durante muito tempo, essa posição, essa postura do punho para cima, significou a luta do movimento negro, desse movimento que lutava pela igualdade, pelo fim das diferenças, né, raciais nos Estados Unidos. Na mesma sociedade americana, surgiu também o movimento hippie, que esse deu a cara desse momento de contracultura, né, desse movimento de contestação, onde o movimento hippie, conhecido pelo paz e amor, né, pela ideia de você questionar os valores da sociedade burguesa, os camaradas vão começar a se perguntar: quem foi que disse que eu tenho que cumprir esses pré-requisitos para ser feliz, para ser considerado alguém? Então eles vão romper com vários padrões de quem que disse que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer uma faculdade, que eu tenho que ter um emprego, que eu tenho que ter um carro. E começam a questionar coisas que são até então tidas como muito comuns numa sociedade burguesa, numa sociedade ocidental. Vale lembrar que esse movimento hippie aqui também, né, dentro da ideia do paz e amor, eles também vão lutar contra as diversas guerras que acontecem aqui nesse momento. Talvez a guerra mais emblemática desse momento seja a Guerra do Vietnã.
né, a guerra do Vietnã vai polarizar muita gente nesse momento, né, diversos setores da sociedade, porque a imprensa vai estar fazendo a cobertura desse conflito e vão ser, né, colocados à disposição da sociedade civil diversos fatos que aconteceram no Vietnã, massacres, verdadeiramente falando, que vão começar a questionar até que ponto isso é de fato um problema da sociedade americana, até que ponto isso é um problema da sociedade ocidental e principalmente a maneira como isso é feito. Então, né, o movimento hippie vai consagrar frases ou slogans como faça amor, não faça guerra. Né? Essa ideia de é proibido proibir, que o movimento hippie vai lutar bastante aí. Né? Lembrando que o festival de Woodstock em 69 se torna, né, o grande símbolo desse movimento hippie aí. Beleza. Vamos falar também do movimento feminista, que também é muito forte nos Estados Unidos, mas também é muito forte na Europa, principalmente na França, onde as mulheres vão se juntar aos outros movimentos e vão começar a lutar por uma igualdade de direitos. Vão começar a lutar pelo fim dessa separação, dessa visão da mulher como sexo frágil. Então, em várias manifestações, as mulheres vão se unir e vão, por exemplo, na França, chegar a queimar peças íntimas, como os sutiãs, por exemplo, porque vão destacar o sutiã como o símbolo da opressão de uma sociedade machista contra, né, a mulher. Então, elas vão lutar pelos direitos da mulher. Né? O movimento feminista vai tentar lutar por essa igualdade aí. Na década de 60 também se destacou, não só na Europa, nos Estados Unidos, mas o movimento estudantil. No Brasil também, o movimento estudantil é muito forte, principalmente na década de 60. O Brasil, na década de 60, aliás, desde 64, já vive, né, no período da ditadura. E aqui os estudantes vão perceber, ou, né, a sociedade brasileira percebe que na Europa os estudantes lutam contra as práticas do governo ou contra alguma coisa específica do governo, alguma medida autoritária, alguma coisa que eles julgam errado. Nos Estados Unidos, eles também vão lutar pelo fim da guerra, pelo fim da segregação racial. E aqui no Brasil, vivendo uma ditadura, os estudantes então vão se organizar. Vale lembrar que, especificamente em 68, o governo militar estabelece o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que vai tirar muito das liberdades individuais, muito dos direitos, né, do cidadão aqui no Brasil, e o movimento estudantil vai desempenhar um papel chave nesse processo de luta por esse direito, nesse processo de defesa das liberdades individuais, né, de luta contra a ditadura. E a gente pode falar também, né, do movimento operário, que se junta a todos esses movimentos e ainda, né, traz à tona a questão da exploração da sociedade capitalista, a exploração dos trabalhadores que não tinham, né, todos os direitos que tem hoje. Então, os camaradas estão aqui lutando não só por melhorias salariais, como, né, se espera de um movimento operário, mas eles estão fazendo eco e fortalecendo todo esse movimento de contracultura aqui. Eles estão, né, esses movimentos se articulam entre si. A gente poderia falar, inclusive, nesse mesmo momento do movimento ambientalista que surge aí contra os testes nucleares. Ou seja, a sociedade está se organizando, os indivíduos estão se organizando e esse momento aí de contracultura é fundamental. Né? Existem vários livros sobre esse momento aí. Né, aqui no Brasil, 1968, o ano que não acabou, destacando o ano de 68, né, da década de 60 do século XX, como um ano específico, devido a todas essas efervescências aí que a gente vê aí. A gente pode falar agora dos movimentos sociais no Brasil. E para falar no Brasil, né, já que a gente quer falar da nossa realidade, a gente pode voltar um pouco. A gente pode voltar até lá ao século XIX para falar, por exemplo, da abolição da escravidão. Né? O movimento abolicionista que vem crescendo no Brasil no século XIX, vem crescendo e ganhando cada vez mais adeptos, né, entre os intelectuais, entre os advogados, entre os jornalistas, até, né, culminar aqui com a Lei Áurea. Mas vamos ver como se deu isso, né? Se é que a gente pode falar desse processo longo aí, passo a passo. Primeiro, Lei Eusébio de Queiroz, 1850.
é a lei que acaba com o tráfico de escravos. Né, alguns historiadores, né, alguns sociólogos consideram essa lei aí como o primeiro passo na tentativa, ou a primeira conquista para você, lá na frente, acabar com a escravidão. É claro que a gente não pode pensar assim indiscriminadamente, porque, afinal de contas, o camarada, quando aprovou a lei em 1850, ele não tinha noção de quanto tempo ia demorar para a abolição de fato acabar. O fato é que a Lei Eusébio de Queiroz, então, o que para muitos seria esse primeiro passo, foi a extinção do tráfico negreiro, né, do tráfico intercontinental. Por pressões internas e externas, né, da Inglaterra e tal, o governo brasileiro, o Império Brasileiro, acaba com o tráfico intercontinental de escravos. Alguns anos depois, décadas depois, fica estabelecida a Lei do Ventre Livre, que também para muitos foi considerado um avanço, mas se a gente analisar na prática, né, embora seja uma conquista em termos jurídicos, na prática não trouxe tantos avanços assim. A Lei do Ventre Livre estabelecia que os escravos nascidos de mães escravas deveriam ficar sob o controle do senhor por alguns anos, e anos depois, né, depois que essas crianças crescessem, elas seriam livres. Daí o nome Lei do Ventre Livre. Outra lei, né, mais uma etapa nesse processo aí da abolição da escravidão. Né, na década seguinte, a Lei do Sexagenário, que estabelecia a liberdade desses indivíduos, desses escravos, assim que eles chegassem, né, à idade de 60 anos. Né? Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que essa lei também, na prática, não trouxe muitos ganhos, porque o camarada que era escravo chegava aos 60 anos, imagina a condição que esse escravo chegava aos 60 anos. Né? Ele chegava completamente né, sem condição de continuar trabalhando. Lembra que esse camarada que vai ser livre ao chegar aos 60 anos, ele não vai se aposentar. Né? A gente não está falando de pensão, de um contexto aqui que existia aposentadoria. Ele tinha que continuar trabalhando. Mas já com 60 anos, quem é que vai dar condição ou emprego para um escravo com 60 anos? Então, na prática, tanto a Lei do Ventre Livre quanto a Lei do Sexagenário, na prática, né, não representaram tantos avanços assim, embora, né, juridicamente sim. E por fim a gente chega na Lei Áurea, que é a lei que abole a escravidão, né, a Lei da Abolição da Escravidão, assinada no dia 13 de maio de 1888, né, acaba com a escravidão no Brasil. Volto a dizer, juridicamente é um grande avanço, mas na prática ficou faltando aí, né, uma política de inserção desse indivíduo que era escravo na sociedade. E isso tem repercussões até os nossos dias. Se a gente entrar na República Velha, a gente pode falar do movimento operário, né, que num primeiro momento, aqui, desde a proclamação da República até quando Vargas chega ao poder, o movimento operário sempre foi muito reprimido. As movimentações dos trabalhadores, as manifestações dos trabalhadores eram duramente reprimidas ao ponto do movimento operário ser conhecido na República Velha como um caso de polícia. Greve, manifestação, chama a polícia e a polícia resolve tudo. Mais tarde, na era Vargas, né, já na década de 30 e 40, quando Getúlio Vargas chega ao poder, que isso começa a mudar um pouco de figura. Né? Vargas percebe que as camadas urbanas crescem, entre elas os trabalhadores, e é engraçado que se na República Velha a frase era o movimento operário é um caso de polícia, Vargas parece que inverte um pouco essa lógica e o movimento operário passa a ser um caso de política, porque Vargas interfere na condição dos trabalhadores, principalmente com a criação da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que se eu, trabalhador brasileiro, tenho vários direitos, grande parte dos direitos, né, me são garantidos por esse documento aí, criado na década de 40 por Vargas. A gente pode falar, já que falamos dos movimentos urbanos, né, dos trabalhadores, a gente pode falar dos movimentos rurais, rapidamente a questão das ligas camponesas na década de 60 e mais tarde do MST. Lembrando que isso aqui é um tema bastante espinhoso para a história do Brasil, bastante polêmico, devido à grande concentração fundiária que marca, né, a nossa estrutura rural. A gente está falando de um contexto de trabalhadores rurais excluídos de um processo de produção e, por isso, os camaradas vão se organizar. Primeiramente nas ligas camponesas e mais tarde no MST. Uma observaçãozinha, a Constituição de 1988, que prevê a reforma agrária, né, caso seja caracterizado um latifúndio improdutivo. Você pega uma propriedade de terra improdutiva, a própria Constituição de 1988 prevê que essas terras
né, sofreriam ou devam sofrer a reforma agrária, ou seja, né, ser repartida, ser distribuída. Beleza. Para a gente terminar, falar aqui dos movimentos sociais atuais e suas conquistas. O movimento ambiental, né, você vê aí cada vez mais, a exemplo da Rio+20, essa grande confraternização, essa grande conferência para discutir a questão ambiental, do consumo consciente, de uma sociedade sustentável, ONGs, grupos, né, que têm como bandeira a questão ambiental, como o Greenpeace, a WWF, eles vão ganhar cada vez mais espaço, né, lutando pela questão do ambiente. O movimento feminista também, né, recentemente vimos aí a Marcha das Vadias, que lutava apesar do nome polêmico, lutava aí pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, a questão, né, de combater esse machismo de frente, a questão dos direitos homossexuais, que recentemente teve um grande avanço com o reconhecimento da união homoafetiva. Agora, né, uma união entre um casal homossexual tem direitos, tem os mesmos direitos que a união de um casal heterossexual, coisa que até então não era garantida. A gente pode falar das ONGs que lutam por várias coisas, seja pelo movimento ambiental, movimento feminista, questão dos direitos homossexuais, o movimento negro, nessa ideia das organizações não governamentais. E a gente pode falar também, né, já que está aí toda hora pintando na mídia aí, a questão da Primavera Árabe. Organismos, né, pessoas que se organizaram e aí conseguiram promover profundas mudanças políticas nesses países árabes, né, acabando aí com ditaduras de décadas no poder. A partir da organização desses indivíduos, né, esses camaradas conseguiram derrubar poderes, derrubar governantes. Isso aí mostra pra gente a importância da articulação, a importância da organização dos indivíduos, a importância da minha organização, da sua organização para a melhoria da nossa sociedade. Beleza? Então valeu, gente. Até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 112. Bom estudo e até a próxima aula!